Bom, vamos lá. Para criar os níveis, né? Alguns de vocês abriram o template, ele estava aqui no formato. Então aqui no navegador de projeto, você pode alternar aí o ponto que você vai estar utilizando. Alguns abriram nessa janela, né? Então para mudar, como que faz? É só você vir no navegador de projeto, nas plantas de piso e clicar aqui em planta baixa, um exemplo. Voltaria para essa janela, que é a nossa janela de projeto. Aí o primeiro passo no Revit é, se você não tem um arquivo padrão, né, no caso que a gente vai estar fazendo um projeto de 2 pavimentos, nós precisamos criar níveis de projeto. Então a gente vai ter que vir aqui para o ponto aqui, fachada frontal. Vocês vão observar que tem alguns níveis criados aí, como por exemplo nível térreo, planta baixa, primeiro pavimento e uma altura da caixa d'água que está sempre acima do primeiro pavimento. Nesse caso aqui, ela está com 0,60 centímetros, está com 80 centímetros de altura nesse template, tá? Acima do primeiro pavimento. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que criar aqui agora o nosso nível, né, de projeto. A gente tem aí, eu deixei para vocês aí uma planta baixa, e nessa planta baixa eu tenho o nível de cada um. Por exemplo, lá no térreo eu vou ter 0,20 e no superior tem um nível de 3,40. Isso é o que a gente vai estar desenhando, tá? Então a gente vai ter que criar o nosso projeto a partir dessas alturas. A planta baixa já está no nível 0,20. Eu já tenho aqui um nível criado em 3,40, mas eu preciso ter o nível da cobertura e depois o nível da caixa d'água. Para criar o nível, a gente vai vir aqui no menu Arquitetura. Aqui em Dados, ó, nessa janela eu vou ter a opção de nível. O atalho é LL para você pegar esse comando de nível. Então é só dar um clique e já vai puxar aqui uma altura. Então você pode clicar em qualquer ponto e arrastar. Se não estiver aparecendo, pessoal, preste atenção aqui na barra de propriedades, ó. Eu sempre trabalho com vistas, né? Faixa de vista, extensão de vista. Eu recorto uma área, porque geralmente a gente acaba importando algum arquivo de projeto ou alguma biblioteca, ou você não quer mostrar tudo na janela, então eu deixo delimitado aqui nessa faixa de extensões. Então só vai aparecer para mim aqui o que tiver dentro dessa linha. Quando eu criei o nível, ele ficou para cima. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desmarcar todos esses pontos aqui. Vocês desmarcam também no de vocês. Ou simplesmente peguem aqui, ó. Se não quiser desmarcar e deixar, arrasta para cima aqui, ó. Dá um clique nessa bolinha azul e arrasta para cima que vai aparecer o nível que for criado. Então o primeiro passo aí, na verdade, vai ser essa questão aqui da extensão de vista. Depois a gente vai no menu Arquitetura e criar um novo nível. Vai desmarcar as três. Se você desmarcar as três, vai aparecer tudo que há no desenho. Igual tá aqui, por exemplo, se eu tivesse um arquivo mais para cá, eu iria ver ele aqui também, né? No caso de eu deixar fechado, eu só vou ver o que está aqui dentro desse quadrante aqui, ó. Então, por exemplo, na planta baixa eu faço muito, todas as plantas, na verdade, a gente utiliza isso, para evitar de ter, na hora que você carrega para a prancha, aqui, ó, tá vendo, ó? Aquele quadrantezinho representa essa área que tá aqui nessa prancha, ó. Olha só a minha fachada frontal, o que ela já está ocupando lá em cima, né? Então também para ajudar a ajustar aqui na hora de carregar para a prancha, eu deixo delimitado lá tudo certinho. Na hora que eu puxo o arquivo aqui para minha planta baixa, aliás, para o meu arquivo padrão de impressão, ele vai carregar somente aquele quadrado. Se eu vier aqui na planta baixa, ó, e marcar aqui para aparecer a linha, olha só, vocês vão observar que tem uma linha aqui que é a mesma coisa que está delimitando lá no formato. Então sempre eu deixo essa linha ativada. E se eu desmarcar aqui o ponto do meio, ó, ela vai desaparecer, eu não consigo editar. Quando eu marco essa região de recorte, eu consigo alterar ela, clicando aqui nesse ponto interno e arrastando para o lado, para cima e para baixo.
Então isso aqui é um comando, assim, uma ferramenta bem útil aí dentro do Revit, principalmente quando você vai também trabalhar com detalhamento em 3D ou em planta, por exemplo. Então vamos lá, vamos criar o nível, né? Eu inseri aqui, eu vou deletar esse que tem aqui. E a gente vai criar novamente. Então o atalho LL ou menu arquitetura nível, você clica em um ponto, arrasta para o lado e clica novamente. Para editar essa altura, né? Nós temos aqui a nossa planta aqui da caixa d'água, eu vou arrastar ela para cima aqui, para não ter que criar outro nível, né? E vou posicionar esse meu primeiro nível aqui a 3,20 metros do primeiro pavimento. Vai ser o nível das vigas de cintamento, onde vai ser a minha cobertura, onde vai ter o forro do outro pavimento, né? Então, para mudar o nível, para mudar essa altura, eu posso vir aqui, ó, dar um cliquezinho aqui e alterar nesse ponto. Seria 6,60, né? Daria 3,20. Ou Ctrl Z aqui desfaz também, tá, pessoal? Normal, igual nos outros programas. Ou eu posso dar um clique aqui nessa linha do nível. Vai aparecer uma cota aqui. Se não tiver aparecendo uma cota, você pode pegar uma cota, pode vir aqui no menu anotar. Cota alinhada. Clica num ponto, clica no outro. Você tem aqui a sua dimensão, ou seja, a altura desse nível. Quando você clica no nível, ele te dá a opção de editar ou pela cota que foi inserida ou pela cota que já apareceu aqui. Então, se eu quiser alterar por aqui, também dá certo. 3,20, dou Enter. Vai aparecer aqui, né, o nosso nível já em 6,60. E o nome? O nome eu tenho que alterar também, né? Então, vou colocar aqui, ó, segundo pavimento. E vou colocar aqui cobertura. Dou um clique fora ou dou Enter. Aí vai sair. E ele vai falar: deseja renomear as listas correspondentes? Nesse caso aqui, sim. Se vocês observarem, ó, aqui tem o 8 que foi do nível, né, que foi criado. Quando eu der o sim aqui, ó, ele vai mudar aqui para segundo pavimento, tá? Aí eu posso ajustar aqui, dou um clique nessa bolinha, ó. Quando eu seleciono qualquer nível desse, aqui tem uma opção de que eu posso clicar e arrastar, ó. Então eu só ajustei com o de baixo. Agora aqui em cima tem um nível da caixa d'água. Eu posso colocar ele com 80. Então basicamente está criado o nível, né, do projeto, onde a gente vai estar utilizando aí, né, a partir desse projeto modelo que eu passei para vocês. Conseguiram entender? Conseguem fazer? Vou executar um nível aqui acima, só para efeito de exemplo novamente. Ó. Pega aqui o comando nível, posiciona aqui na minha tela, pode ser do lado de cá também, não tem problema, posso arrastar para cá. Ó. Aí dou outro clique. E aqui eu vou ver a questão da altura. Se for 3,20, eu coloco 3,20 e já vai subir. E depois eu preciso renomear aqui esse nível, tá? Posso sair copiando dos níveis existentes? Até pode, mas não é legal fazer isso não. É melhor inserir realmente um nível novo, né? Ou você pode, se for copiar, ele não vai ficar tão legal. Queria fazer um teste aqui, ó. Copiar esse daqui para cá, ó. Ele vai aparecer em preto aqui, ó, e não vai aparecer aqui na nossa planta. Ele não aparece aqui a opção de editar esse nível quando você copia. Então não é funcional copiar de um existente, certo? Melhor inserir realmente um nível novo. E aí inserir nível por nível. Eu tenho 10 pavimentos, tenho que inserir nível por nível? Tem. Pelo menos essa questão do nível tem que criar. Daí nas outras janelas, ó, vai ser preciso também fazer uma modificação talvez, né? O nível que foi criado ele ficou meio desalinhado, então eu preciso vir em cada elevação e alinhar com os existentes. Então quando eu dou o clique aqui na ponta, ele já dá a opção de fazer o alinhamento com os demais, né? Então eu alternei aqui para as outras fachadas, ó, vai estar desalinhado também. Esse aqui já está ok. Esse aqui ficou desalinhado, então eu preciso pegar aqui e ajustar. Claro que isso daqui também vai depender de onde eu estou posicionando a minha arquitetura, certo?
Se eu posicionar o meu desenho em planta aqui fora dessa região, fora desse quadrante, vai aparecer lá, eu vou desativar aqui, vou fazer uma parede só para efeito de exemplo. Pegar aqui o comando parede e vou fazer uma parede aqui fora. Quando eu voltar aqui na minha elevação, desmarcar aqui as extensões de vista, a parede está fora do alinhamento. Então, se realmente o meu projeto está nesse ponto, eu vou ter que selecionar aqui o nível, dar um clique nesses níveis aqui e arrastar para cá, para que ele fique aqui dentro da minha edificação. Quando você clica e arrasta, ele vai levando os arquivos, tá? Esses daqui de cima não estavam alinhados, então eles ficou ali fora. Então, por favor, criem esses níveis aí para ficar, na verdade está criando mais um nível, né? Para ficar esses mesmos alinhamentos aí e essas alturas também. Isso, agora só que vai ter que colocar um nível, o nome do nível que você está criando. Pessoal, sempre importante aqui embaixo, ó, isso aqui vai ser o nome do nível, da planta baixa, certo? Então tem que estar colocando o nome certinho aí. Se eu estou no nível térreo, posso colocar aqui, em vez de planta baixa, posso colocar térreo, primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim sucessivamente. Conseguiu? Tu clica nele e aí vai ter a opção de fazer a mudança, né? Porque ele clicou exatamente em cima. Em cima. Só dá um clique aí, ó. Aqui no... Sim? A planta baixa também é quentinha. Tem. Aí 20. Mais na frente, esse nível aqui. Tá contando, né? Aqui tem que ter o primeiro pavimento, que é 3,20 m, certo? E aqui coloca o primeiro pavimento, que é o desconto. Isso, porque pode ficar no meio do Aí tu põe já na forma que vai aparecer no projeto. Você vai botar a caixa de diferente e jogar no Primeiro pavimento. Dá uma olhada assim. Deixa eu ver. Pronto, só fica fora, vou dar enter e já está ok. Aí marca assim. Agora esse da caixa d'água aí, ó, vai ter que botar ele para cima, né? Ele vai ficar acima do segundo nível, que é o do dois pavimentos. Então pode alterar por aí, isso pode colocar tipo, metro. 5. Daí. Ele já subiu. Já, deixa eu levar. Tem que selecionar ali em cima. Entendeu? Agora digita 5 abaixo. Aí tu ajusta agora aquele outro nível que foi criado e coloca ele para baixo aí com o internet nível em relação a esse nível, esse de cima lá. Pode puxar ele, puxa para baixo, clica nele e arrasta para baixo. Ou altera o nível também clicando em cima. Acho que tu não faz a cobertura e a caixa para cima um pouco? Então, puxa mais para baixo aí. Vai ter que ficar 3,20 para cá. Tá 3 metros agora, dá um clique aqui. Joga 3,20 e ajuste da caixa d'água vai ficar com 80. Daqui, ó, desse nível aqui para cima tem 80 centímetros. Que seria uma altura de um barrilete, por exemplo. Essas questões também da caixa d'água, pessoal, quem define é quem está fazendo o projeto de arquitetura. Então, sempre que vocês puderem, façam pelo menos 60 ou 80 centímetros acima do nível do segundo pavimento. Tá? Por que essa questão aqui do nível? Por conta de pressão, né? O que vai mandar a pressão boa para as torneiras e chuveiro, etc., não vai ser um tubo de 50 milímetros,
vai ser uma altura onde eu vou ter uma pressão ideal, certo? Eu tenho que ter pelo menos, para projetos de instalações, digamos que eu estou com o meu chuveiro aqui. Desse ponto aqui até aqui, ou do ponto onde vai estar a caixa d'água, pela norma 5626, eu tenho que ter aqui pelo menos 0,5 MCA. Mas esse 0,5 MCA ainda acaba sendo pouco, né, em virtude da quantidade de pontos que existe numa residência. Então é interessante deixar aqui um pouco mais alto, né? Então, além do nível do primeiro pavimento, nós estamos deixando aqui 80. Até o chuveiro vai ter aqui mais 20, com 90, 1,10, né? 1,10 vai ficar mais ou menos aqui 1,90 m. Então, quer dizer, a gente está trabalhando com uma pressão mínima aqui para o ponto da questão do projeto hidráulico. Está vendo aqui uma altura mínima de 1,90 m, que é a pressão que eu vou ter nesse ponto aqui, que é o ponto mais alto de utilização de água em uma residência, né? O chuveiro, que está lá a 2,10 m. Para as outras torneiras, a torneira vai estar mais ou menos aqui 1,10 m. Então aqui eu vou ter praticamente 2,10 com 80, quase 3 metros de coluna d'água. Vou ter bastante pressão nas minhas torneiras ao longo do meu empreendimento, né? Todo mundo conseguiu criar um nível? Tá entendido isso daí? Quando você pega um projeto aí que vem o arquivo template padrão do Revit, ele já vai vir com os níveis criados também, tá? Aí toda vez que você for iniciar o projeto, dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, vai ter que fazer a edição desses níveis. Se for projeto residencial, não precisa, porque já está configurado ali para o projeto de residência. Ok? Eu quero configurar um template para mim trabalhar com prédios de até 4 pavimentos. Pode ser feito. Você pode criar os seus níveis aqui para adiantar o seu trabalho. E depois você vai lá e salva ele. Template, fulano de tal, prédios até 4 pavimentos. Aí você vai iniciar um projeto novo de 4 pavimentos. Você já carrega aquele template padrão, aquele arquivo modelo, né, com essa configuração de nível. Isso é para quê? Para facilitar a vida, né? Imagina, toda vez que eu vou começar um projeto residencial, eu tenho que ficar criando isso aqui, né? Olha só como é que está facilitado aqui esse projeto, esse template, ó. Até aqui os formatos, ó. Formato de impressão, dependendo do projeto, cabe tudo aqui, ó. Já está tudo configurado no espaço. Então não preciso nem estar, às vezes, perdendo tempo carregando tudo para cá. Já está tudo aqui já, ó. Só vou reorganizar mais ou menos aqui. Aqui eu vou ter a minha conta de locação, cobertura, planta baixa, layout, fachada, corte. Aqui embaixo tem outro corte. Então a gente vai estar só ajustando, né, o nosso projeto. Se for um exemplo aí de um edifício maior, eu posso também fazer vários formatos já carregando todos aqueles arquivos, né, todos os cortes, todas as fachadas para dentro aí do meu formato de impressão. Bom, então basicamente é isso, né? O início do Revit é você importar o template e criar os níveis do seu projeto. Aqui no meu navegador do projeto aqui, ó, se eu quiser colocar na sequência tudo certinho, eu preciso definir, por exemplo, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai pegar e ajeitar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, coloquei um 0, né? Fica 0, 0, 1, 2, 3, então ele vai pegar a sequência certinha, né, do projeto, para você não se perder na hora de estar andando aí sobre os níveis. Se eu tiver um subsolo, ok, o meu subsolo pode ser o meu ponto 0, é o ponto mais baixo, né, onde eu vou estar subindo os níveis. Então eu coloco 0, aí depois põe lá 1, que vai ser o térreo, o 2 vai ser o primeiro pavimento, e assim sucessivamente, você que vai definir o seu projeto, né? A gente vai agora aí para o menu planta baixa. Para vocês aí deve estar aparecendo aqui com as faixas de vista isoladas, né? Ou seja, delimitado aqui, ó. Então podem marcar aqui para aparecer, deixa os 3 pontos aqui marcados na extensão de vista.
E a gente vai começar aí a fazer aí a nossa primeira parede. Para enquadrar a tela, pessoal, tem um comando aqui no Revit, mais ou menos parecido igual ao do AutoCAD. O que difere muito aqui do CAD, quem já é muito acostumado com o AutoCAD? A questão de atalho. Você não precisa digitar o atalho e digitar Enter. Você só digita o atalho e ele já executa o comando, certo? Por exemplo, para enquadrar essa tela, digito o ZE, ele já enquadra. Que é o Zoom Extend aqui, né? O Zoom Extend lá do AutoCAD, eu pego aqui e coloco o ZE, ele vai enquadrar aqui a minha tela. Então aí tem um arquivozinho que aliás, um papel que eu passei para vocês, onde tem uma planta baixa, tá? A gente vai pegar essa planta baixa aí e vamos começar a desenhar o nosso muro. Aí você tem a barra de propriedades e o navegador de projeto, onde você vai trabalhar nos níveis. Para a criação do nível, você vai vir aqui nas relações e em corte. Pessoal, eu não falei aqui, mas a gente pode criar um nível também através de um corte, tá? Se eu tiver igual eu tenho aqui, eu tenho aqui os cortes já que estão criados, né? Dentro desse projeto. Eu poderia também alterar o nível do meu projeto através do corte, tá? Então aí você vai no menu arquitetura, aí tem aqui a opção de nível. Não, sim, esses são os eixos. Aí se posiciona o mouse para dentro do navegador do desenho. Tá? Cada ponto que você colocar já vai te dando em uma altura. Então você vai ter que criar um nível acima desse daqui, ó. Acima dele. Então, se tu clicar nesse ponto, ele vai ficar exatamente nesse ponto. Vai ficar assim. Então pode dar esse e cancelar novamente. É só clicar e depois só altera. Isso. Ele não vai aparecer ainda aí por conta da caixa de vista. Pode clicar e arrastar para lá. Vai dar outro clique. Pronto, vai criar. Aí aqui, ó. Baixa aqui agora aqui nas inscrições. Aí pega aí. Marca esse do meio. Vai aparecer a linha ali do lado. Aí tu vai pegar aqui, canela. Vai dar um clique nesse pontinho azul e arrastar para cima. Bom, vamos lá. Com esse desenho na mão, a gente vai vir aqui para o menu planta baixa. E no menu arquitetura vai ter o primeiro comando aí, que é o comando parede. O atalho é WA. Então, WA eu pego as paredes, vai abrir aqui uma janela aqui na barra de propriedades, onde a gente vai ter vários tipos de paredes que já tem aí, ó. Se vocês observarem, existe aí uma parede de 8 centímetros, uma parede de piscina, parede com revestimento, parede externa, interna. Nós estamos editando em cima do template, né? Ou já salvou o projeto? Não, salvo ainda não. Só quando salvar. Se quiser salvar, pode vir aqui arquivo. Aí clica em arquivo, salvar como. Projeto. Arquivo salva como projeto e escolham aí a pasta que vocês querem salvar. Aí é só dar um salvar e ele vai processar o salvamento aí do projeto. E ele vai salvar um arquivo com a extensão RVT, que é a extensão de projeto. É porque abriu como modelo. Não passava no computador. Se não estiver salvando como projeto, tem que salvar primeiro como modelo. Aí depois tem que abrir novamente para poder salvar. Deu a opção de salvar como projeto aí? Deu certo aí, Flávio?
Demora um pouco. O meu aqui tá demorando mais do que o comum, não sei porquê. Não, pode. Quem quiser lanchar aí pode ficar à vontade. Esse caso aqui. Pode clicar nele, só clica no meio, né? E arrastar pra cima. Só aqui também no menu de navegação, ó, você consegue mudar também, né? Do lado, soltar. Pode só clicar e arrastar pra cima. Pode puxar pra cima ou alterar o nível também. Se dá um clique na porta, Toda vez eu só salvo. Sempre tá certo, primeira vez que tem que ver se tá 3.000, vai estar? já sei canetinha. Vai fazer bem. Mexendo com a placa. Não, aqui tem trem tô com um canal, né? Salvou aí o de vocês? Então vamos lá. A gente vai pegar o comando parede aí. Arquitetura parede. Aí vem aqui. Vai aparecer aqui, ó, na barra de propriedades, quando você der um clique nela, vai aparecer as outras opções de paredes, certo? A gente vai definir aí a parede como sendo 15 centímetros muro. Se eu clicar aqui em editar tipo, presta atenção aqui, depois vocês executem aí. Se eu clicar em editar tipo, vai aparecer aqui essa barra de propriedades, né, as propriedades de tipo desse elemento, onde eu vou ter aqui no menu estrutura, editar, clico em editar, vai aparecer a janela onde eu defino a estrutura da minha parede. Se vocês observarem, eu vou ter aí, ó, emboço, alvenaria, emboço e pintura látex. Quer dizer, eu vou ter no muro somente um emboço do lado do meu vizinho, né? Do meu lado interno eu vou ter a pintura látex. Poderia ter aqui também um item como, por exemplo, chapisco, né? Então, se eu quiser inserir uma modificação aqui nessa parede, eu vou pegar aqui, ó, vou definir um ponto aqui, vou clicar em inserir, vai aparecer aqui uma janela. Aqui eu vou ter que definir um material. No caso aqui eu vou buscar um chapisco aqui, vou ver se eu encontro. Tem que colocar na sequência da execução? Sim. Aí você tem a parede, o que tem no meio dela? É a alvenaria. Depois vem o chapisco, vem o reboco, o revestimento. Então tem que ficar essa sequência correta. Minha alvenaria. Nossa, meu computador tá triste. Vai pegar o comando de parede, o atalho é WA. Eu vou começar na parte fora, vou ficar com duas na época do fichário era bom.
Bom, carregou aqui. Quando ele carrega essa opção, vai lá para a minha área de materiais, né? Então eu vou ter que pesquisar aqui, por exemplo, o chapisco, que é o que eu estou querendo inserir. Então eu já tenho o material configurado. Aí eu vou clicar nele aqui, vou dar OK. E vai aparecer aqui, ó. Aí eu preciso definir uma espessura. Vou definir aqui como 0,05. Quando eu definir essa espessura aqui, já vai mudar aqui em cima a espessura total da minha parede, né? Ela estava com 15, agora já está 15,05. Certo? Se eu quisesse inserir aqui uma pintura, eu vinha pegar nesse ponto, clicar em inserir. E aqui eu vou carregar o material chamado pintura. E aí eu vou definir também uma espessura, se vai ser uma tinta acrílica, se vai ser uma tinta base de água, né? Essa definição de material é importante lá para a geração do meu orçamento, da minha lista de materiais. Se eu colocar aqui como se fosse uma tinta PVA para o muro, está errado, né? Tem que ser uma tinta acrílica. Se é o que eu quero pintar o meu muro, tem que colocar uma tinta acrílica, por exemplo. Aí tem aqui algumas configurações de cores, né? Eu vou colocar só essa básica aqui, ó, tinta acrílica. Aí eu vou definir aqui uma espessura também, ó. Colocando aqui bem fininho aqui, né? No caso aqui a configuração desse lado aqui, ó, tá errado, né? Teria que ser uma tinta acrílica aqui, tá como tinta látex apenas, ó, como se fosse a tinta PVA, né? Você acredita que eu nunca tinha aberto essa configuração dessa parede? E aqui também eu defino a espessura, né? Então, basicamente, a criação de paredes é isso. Você vai definindo os elementos, o que vai fazer parte da estrutura. Nesse caso aqui não é estrutura, é um substrato, né? O meu chapisco. Então, eu posso clicar nele aqui, ó, e colocar ele para cima. Vou vir aqui e colocar acima, ó. No menu aqui no meio ficou exatamente somente a minha alvenaria. Essa parte aqui já vem sendo como acabamento, né? Então eu posso colocar acabamento. E aqui em cima também eu posso colocar acabamento. Então aqui eu vou definindo o meu material, né? As configurações aí de material que vão lá para a minha lista de materiais, por exemplo. E aí, o que acontece? Às vezes, lá na nossa obra, não vai ter uma espessura exata aqui nessa questão da parede, né? Então, se for para ter que alterar alguma coisa, geralmente o pessoal usa o tijolo de 9, né? Ainda, né? Aí a gente tem que colocar aqui a espessura de 9, ou aumentar um pouquinho para que chegue na nossa espessura de projeto, que é 15 centímetros. A gente sabe que lá na obra não vai dar 15, mas na hora do desenho, né, do projeto, a gente coloca a parede com 15 centímetros de espessura, certo? Então, nesse caso aqui, eu colocaria embolso ou reboco 0,25. Aqui em cima também 0,25. E eu definiria, para chegar aqui nos 15 centímetros, essa diferença aqui nos outros pontos, né? Poderia ir aumentando aqui essas espessuras para que chegue lá aos 15 centímetros lá em cima. Aí eu vou definindo essas espessuras. Esses materiais aqui, no caso de massa acrílica, o chapisco, eu vou ter praticamente levantamento de área, né? Para fins de orçamento, eu vou verificar a área de chapisco e a área de pintura. Eu não preciso me preocupar com a espessura. Por quê? A espessura de uma pintura ela é muito pequena, né? Na faixa aí de, sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros, é muito menos que isso aqui, ó, né? Então você não precisa preocupar muito com essas espessuras da parede. No caso do embolso, aí sim, por quê?
Porque eu posso fazer uma configuração de tabela para me identificar a quantidade de material a ser utilizado. Eu vou definir que vai gastar tipo 1 metro cúbico de, sei lá, 4 latas de areia para fazer 1 metro cúbico de embolso, né? Ou 2 sacos de cimento, um exemplo. Então eu posso definir e já tirar, né? Se eu tiver uma tabelinha configurada com isso, eu já consigo tirar de dentro da tabela do Revit, a partir desse levantamento aqui, a quantidade, por exemplo, de areia que eu preciso comprar, certo? Então, para isso é importante deixar essa configuração aqui exatamente como ela vai ser na obra. Então, eu estou explicando bem rápido assim, esse conceito aqui das paredes. Vou dar OK aqui. Olha, ele está dizendo aqui um erro. Deixa eu ver aqui. Camadas de tensão na base da parede precisam ser adjacentes. Linha 3. Não entendi o porquê disso. Se eu clicar aqui em... Ó, excluiu tudo que eu tinha feito. Deu um erro aqui e acabou excluindo as alterações que eu tinha feito. Mas aí vocês entenderam o conceito, né, de como que faz a alteração. Sim? Aí eu vou dar OK, vou deixar aqui o meu deu erro, né? Vou deixar conforme está. Se eu pegar uma outra parede aqui só, vendo aqui, por exemplo, uma parede com revestimento aqui, ó. Se eu clicar em editar tipo e depois clicar em editar, ó, eu vou ter muito mais objetos, né? Ou seja, camadas criadas. Então, para ficar com 15, eu tenho tinta latex, selador, massa PVA, reboco, embolso, chapisco. Eu tenho alvenaria. Aí do outro lado também, a mesma forma. Chapisco, embolso, reboco, argamassa e cerâmica. Aqui para nós é muito comum fazer somente o reboco, né? Com a espessura de 2,5 cm. Então aqui precisa ser definido esse reboco com a espessura de 2,5, por exemplo, para fins de orçamento. Esse template ele vem lá da região sudeste, sul e sudeste, então lá eles fazem isso, né? Fazem um reboco e um embolso. Para inserir a parede, WA, pego aqui o comando parede muro, está selecionado. Aí na barra de propriedades, eu vou ter que definir o nível que essa parede vai nascer e o nível que ela vai morrer, né? Então eu pego aqui, por exemplo, ó, o nível que ela vai nascer, a restrição da base, vai ser aqui a minha planta baixa, certo? Vai ter um deslocamento, eu posso trabalhar com deslocamento. Um exemplo, eu quero fazer aí um projeto que seja compatibilizado a arquitetura com a estrutura. Então é interessante você começar a fazer a parede com 5 centímetros abaixo do nível do piso, né? Esse nível do piso aqui, ó, ele vai ser o nível que a gente vai fazer um projeto no Revit, tem que pensar também na compatibilização, né? Então é interessante isso aqui, ó. Então nós temos o nosso nível da estrutura, certo? Se eu vier aqui com a minha viga baldrame aqui nesse mesmo nível, eu vou ter que subir o nível do meu piso. Se eu subir o nível do piso, para ficar acima desse ponto, eu vou estar diminuindo essa altura aqui, correto? Então vamos pensar que a gente está fazendo uma obra predial. Uma obra predial, se eu fizer isso aqui, eu posso ter grandes problemas, né? Por exemplo, uma porta pode não entrar, porque tudo é sob medida, né? O pé direito é meio reduzido, então eu preciso ter cuidado com isso aqui. No caso da estrutura e da parede, a gente vai começar ela aqui, ó, com 5 centímetros de diferença aqui do nosso piso. Então aí está definido aqui, ó, menos 0,5. Quer dizer, a minha viga vai estar lá nesse ponto aí de menos 0,5, onde eu vou ter o piso a partir dos 20 centímetros para baixo. Todo e qualquer objeto que eu criar aqui no nível, se eu criar o piso aqui nesse ponto, a espessura dele vai estar aqui para baixo, tá? Então, uma vez que eu criei o piso aqui no nível 20, né, que é o nível que a gente está começando,
Quando eu criar o piso, ele vai pegar a espessura do piso desse ponto 20 aqui e colocar para baixo. Certo? Aqui em cima também. Se eu estou aqui 3,20, eu vou ter aqui a minha laje. Se a laje for 15, ela vai vir 15 aqui para baixo. Ok? Se eu quiser trabalhar com deslocamentos, eu preciso definir. Se eu quiser que ela fique para cima, eu preciso colocar um ponto 10, por exemplo, ponto 0,5. A altura que eu quiser colocar para cima, eu vou lá e defino aqui na minha restrição da base, né? Se vai ter deslocamento ou não. Então aqui já está definido que vai ter 0,5 de deslocamento. E mais embaixo eu vou ter também a restrição superior. Na restrição superior, no caso do muro, ó, agora ele já mostrou uma janelinha, tá vendo? O ponto onde a parede vai morrer. Eu vou colocar aqui não conectado, porque o muro ele não vai estar conectado lá no nosso primeiro pavimento. A gente vai definir uma altura aí de 2,50 m. Aí você define e coloca 2,50 m. E clica em aplicar. Então você definiu parâmetros para a sua parede, certo? Vou começar a criar a parede. Eu vou pegar um ponto aqui, ó. E vou puxar aqui o nosso lote, ele vai ter 25 metros. Eu posso puxar até chegar no 25, ou eu posso simplesmente digitar 25 e dar Enter. Ele criou a parede aí com 25 metros. Se eu vir aqui para o 3D, já vai estar a minha parede criada. Vou fazer novamente aqui, ó, WA. Primeiro, defino o nível que a parede vai nascer, se vai ter deslocamento da base ou não, e o nível que ela vai morrer. No caso aqui, não conectado 2,50. Clico no ponto e arrasto. Um detalhe, eu tenho aqui, ó, faces de acabamentos em relação à localização do meu ponto, da minha criação da parede. Se eu clicar em face externa, eu sempre vou criar a parede do ponto que eu estou clicando para dentro, né? No caso aqui, ó, tá como face externa. Eu vou clicar aqui embaixo, vou clicar exatamente aqui, ó, nesse ponto, ó. Ele está criando a parede para fora do ponto que eu estou clicando, certo? Se eu quiser criar para dentro, eu vou ter que vir aqui e colocar a face interna. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai criar a parede para dentro. Então essa questão aqui da localização também é bastante usual aqui dentro do Revit. Então aqui o meu lote vai ter 12,55. Vou dar Enter. Ele vai ficar fora um pouco aí, né? Eu posso vir aqui, ó, na minha faixa de vista, posso ajustar aqui, aumentar um pouquinho para cá, ó. Consigo ajustar essa faixa de vista. Novamente, WA, vou definir ali agora. Vai criar para dentro também. Vou definir aqui a minha dimensão. Ele já pegou aqui, ó, o alinhamento, né? E vou fechar aqui, criando o muro. Então já fiz o muro do meu terreno. Wesley, mesmo com o comando parede ativo, a parte aqui de altura desconectada aparece inabilitada, não dá para editar. Mesmo com aqui no eu ativei o WA, não cliquei em nada. Eu estou tentando mexer na altura desconectada ali que a gente deixou de. Você clica aqui, ó, deixa marcado não conectado. Como é que eu vou saber a distância que eu vou começar? Acho que é a parede. Não conectada, achei. A distância? É. Eu já tenho um alinhamento ali que é digamos que é a calçada do terreno, né? Do nível de calçada, o limite frontal. Então começa a partir dele. Nesse caso aqui nós estamos seguindo a planta. Se tu tem um lote, tu vai ter que fazer um projeto para o cliente, lá tu vai perguntar para ele qual que é a dimensão do terreno primeiro, né? Para você poder fazer o muro. Por que eu começo pelo muro? Para eu poder trabalhar dentro do terreno. Eu saber que eu tenho que deixar recuo lateral, recuo frontal, então esse muro já vai me delimitar nesses pontos aí. Bom, para vocês que criaram aí, vamos verificar se está batendo aí a medida, né?
Vamos pegar aí e executar um comando de cota. Vou vir aqui no menu anotar e clicar aqui em cota alinhada. Aí eu clico em um ponto da parede e clico lá em cima. E ele vai me dar aqui a opção. Ó. No meu caso aqui, o meu ficou com 25 metros. Na horizontal, eu tenho 12,70. Se tiver ficar errado aqui na horizontal, conforme aqui o meu ficou, eu posso clicar na parede, por exemplo, ó, e aí ele vai me dar a opção de editar a minha medida interna em relação à outra parede, né, essa parede que está adjacente a ela. Então aqui para mim apareceu 12,40 m, ou o limite externo, posso também clicar em editar, ó, a cota que eu acabei de inserir. Eu vou deixar aqui então com 12,55, coloco, digito lá e dou Enter. Ele ajusta a dimensão. Se eu quiser definir os 25 e 20 aqui, ó, eu posso também selecionar essa parede. Ele vai me dar aqui a medida perpendicular a essa outra parede existente. Vai me dar a medida interna, né? E também a medida aqui externa, que foi a que eu inseri. Então, eu vou colocar aqui 25 e 20. Dou Enter. Ele ajustou aqui as medidas das paredes. Tá agora de acordo com o que está de fato aqui na planta baixa. Então você pode clicar na parede, ele vai criando assim algumas cotas auxiliares, ó, mesmo se você ainda não tiver inserido. Para inserir a cota, o atalho é DI, e aí você clica em um ponto e clica no outro ponto. Sempre o software vai dar uma mensagem aqui embaixo do comando que você pegar, ó. Por exemplo, DI, ele vai marcar, ó, seleciona as referências e a seguir clique no espaço vazio para colocar a cota. Então eu vou clicar no primeiro ponto, aí ele continua com a mesma mensagem. Cada ponto que eu clicar da parede eu vou estar inserindo uma cota, ok? Não dá tempo não. Bom, vamos começar a desenhar então as paredes aí, ó. Vou explicar aqui, tu presta atenção aqui que vai dar certo aí. A gente vai fazer apenas esse primeiro apartamento, né? Então, vou pegar o comando parede, agora eu vou selecionar a parede externa, que eu vou ter já pré-configurado. Aqui na estrutura dela, ó, eu vou ter pintura acrílica de um lado, pintura látex do outro, já tem todos os itens configurados e definidos, né? E aí eu vou começar a desenhar. No projeto aqui, eu tenho 1,25 m de recuo dessa parede para cá, ó. Então eu vou fazer aqui uma parede em um ponto qualquer e vou ajustar aqui, ó, clicando nela esse espaçamento aqui, ó. Clico na parede e aqui eu vou colocar 1,25 m. Vou fazer uma parede aqui agora na horizontal. Aqui eu preciso definir também as informações, no caso, né, que a minha planta baixa aqui eu preciso colocar um deslocamento de 0,05 e a restrição superior vai ser o meu primeiro pavimento. Então tá aqui a restrição do primeiro pavimento. Vou clicar aqui agora para fazer uma parede horizontal e depois um outro aqui na vertical. E aí aqui no projeto eu tenho um deslocamento frontal de 2,85 m, até nesse ponto aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e vou ajustar, ó. Quando eu cliquei na parede ele já criou uma cota automática. Eu digito aqui 2,85, ele vai puxar a parede para baixo. O meu afastamento e o meu limite, pegando aqui do ponto externo, daqui para cá, eu peguei o comando cota, DI, né? Até essa parede externa, é 6,95, aqui está com 6,10. Então quando eu clicar nessa parede aqui, ó, eu quero mover ela para o outro lado. Aí eu vou pegar a cota e vou colocar 6,95. Pronto, eu já ajustei essa dimensão, certo? Aqui eu ainda tenho uma paredezinha, eu vou fazer ela como se fosse um muro. Vou pegar aqui o comando parede, aí vou colocar muro, né? E eu não vou atribuir aquelas informações, eu vou copiar
as propriedades de uma para outra quando eu fizer ela. Então, eu vou selecionar aqui parede e muro. Vou posicionar aqui mais ou menos o alinhamento. Não ficou alinhado. O que eu posso fazer? Ó? No menu modificar, prestem atenção que depois vocês fazem. Porque senão eu tenho que ficar repetindo para cada um aí. E aí isso é improdutivo para o nosso curso. Quando eu criei aqui a parede, eu criei desalinhado. Como que eu faço para alinhar? Tem um comando aqui na aba modificar, que é o comando align. Que é, no caso, align é do inglês, que significa alinhar. Quando eu clico nele, ele vai me falar aqui o seguinte: eu seleciono uma linha ou ponto de referência para o alinhamento. Então, primeiro eu tenho que clicar no ponto certo e depois eu tenho que clicar no ponto errado. Então, se eu quero alinhar nessa parede, eu vou clicar aqui nesse ponto e nesse ponto. Eu alinhei na vertical. Para me estender ela, eu posso fazer da seguinte forma. Posso pegar aqui e jogar aqui. Ela vai conectar. Ou eu posso usar o comando extend, que é esse comando aqui, ó. Aparar ou estender. Clico em uma das linhas e clico na outra parede, ela vai chegar lá. Aí eu não tinha, aliás, já estava definido, né? Por comando parede, já estava definido a altura, certo? E aí foi criado, ó, em 3D já aí as nossas paredes. Aqui está até o nível do primeiro pavimento, né? Pegando lá da planta baixa com deslocamento até o primeiro pavimento, certo? Se vocês quiserem começar também dessa parede aqui, não tem problema. Pode iniciar daqui, ó, desde que esteja seguindo aí esse espaçamento aqui, ó. Pode começar a fazer. Depois a gente vai estar inserindo. Vou explicar como insere as cotas aí de uma forma mais rápida. Entenderam o passo a passo, né? Primeiro eu pego o comando WA, vou selecionar a parede externa, vou definir a restrição da base lá como sendo o pavimento planta baixa, o deslocamento vai ser menos 0,05 e o nível de restrição superior vai ser primeiro pavimento. E aí eu vou começar a fazer o meu desenho, né? Façam, por favor, essa parte aqui, pelo menos, ó, para depois a gente executar os comandos de offset também, que a gente pode estar dando um offset de uma parede para outra e sendo mais produtivo. Se vocês criarem essas paredes externas, pode também fazer a criação da parede interna, tá? Vou explicar aqui um outro comando. A partir das paredes que foram criadas, não, isso aqui vai facilitar a vida de vocês aí. A partir dessa parede que foi criada aqui na horizontal, por exemplo, ó, a gente tem aí 1, 2, 3, 4 paredes para serem criadas para cima, certo? Que são as paredes da divisão da sala e da suíte para o banheiro e a parede externa do banheiro. Como que eu vou fazer aí para facilitar? Eu posso fazer offset. Então, o atalho é OF, certo? E o comando está bem aqui na barra de modificar, ó. Então eu dou um clique. Aí ele vai pedir para mim colocar aqui o deslocamento aqui em cima. Esse deslocamento vai ser o deslocamento mais a espessura da parede, certo? Então se eu quero criar aqui um deslocamento de... Vamos colocar aí um deslocamento de 2,15. Aí está 2,12, a gente vai colocar 2,15, certo? Para que fique 2,15 entre uma parede e outra, eu preciso colocar aqui 2,30. Então eu dou 2,30, aproxima aqui da parede, ó. E aí ele vai aparecer um tracejadozinho, tá vendo aqui embaixo, ó? Se eu colocar o mouse para cima, ele vai clicar para cima. Eu acabei de criar uma parede com esse offset. O quarto vai ter 3,20, então eu coloco 3,35 e vou criando a parede. A suíte, aliás, o banheiro, né, vai ter 1,35 m, então eu vou colocar aqui 1,50 m e vou criar a parede. Criei as paredes horizontais. Agora eu preciso fazer as paredes verticais, né? Vou usar também o comando aqui de offset. Vou dar um offset aqui e vou criar essa parede da cozinha. Vai ser... Vixe, mas tem que somar aqui. 1,50, 1,70 com 80... 1,50 m. Então eu vou colocar aqui 1,65 m. A partir dessa parede na vertical. E aí só que ele criou essa parede em vários pontos onde eu não preciso, né? Onde eu não quero colocar.
O que eu faço? Eu posso simplesmente clicar na parede e arrastar até o ponto que ela existe, ou eu posso dar um trim ou um extend, né? O mesmo comando aqui, esse comando de extend, ele serve para cortar e para estender. Se eu clicar nessa parede na horizontal, ó, dou um clique aqui e clico até nesse ponto, ele vai cortar o que está para cima, tá? Então, e se eu quisesse estender, um exemplo, ele tanto serve para cortar quanto para estender. Se eu quisesse estender essa parede até aqui embaixo, ó, eu ia pegar o comando aqui, vou clicar aqui embaixo e clicar na parede, ó. Aí ele vai aumentar ela. Só que eu não quero isso, eu quero cortar desse ponto para cima. Então eu clico aqui no comando, seleciono essa parede e clico aqui, ó. Ele vai fazer esse corte aí, não deixando ela além do ponto que eu cliquei, né? Então faça, por favor, offset. Sempre tem que levar em consideração a espessura da parede. Se a parede é 15 e eu quero dar um offset de 1,20 m, eu preciso colocar 1,35 m. Para cancelar os comandos, toda vez qualquer comando ESC, tá? É uma das teclas mais usadas para projetista, é o ESC. Todos os softwares sempre tem que estar com a mão no ESC aí direto. Eu vou explicar um comando aqui de copiar propriedade. Por exemplo aqui, ó, eu saí copiando essas paredes, ó, colocar no 3D. Essa parede minha aqui está com parede externa, só que essa da lateral, aliás, também está com parede externa, mas digamos que ela tivesse com parede muro aqui, ó. Eu alterei a propriedade e aí eu quero, ela não é uma parede muro, né? É uma parede externa que tem revestimento igual dos dois lados, tem pintura, tem reboco. E eu quero copiar a propriedade de uma dessas paredes aqui para essa externa, sem ter que vir aqui e alterar manualmente. Como que eu vou fazer isso? O mesmo atalho lá do AutoCAD, ó. No Revit aqui é o igualar propriedades ou copiar propriedades, né? Tá bem aí na aba modificar, nesse íconezinho aqui, ó. O atalho é MA. Então eu vou digitar MA, clico nessa parede aqui que está correta e clico nessa outra, ele copiou as propriedades. Uma vez que eu der um clique aqui, ó, já vai estar a propriedade de parede externa, também essas propriedades de nível, né? Nível de restrição de base, base superior, tá? Então, se eu tiver lançado todo um pavimento errado, por exemplo, eu posso vir copiando, se for o caso, né? Posso pegar o comando copiar propriedade, clico na parede correta e clico em outra que não esteja com a mesma propriedade que ela. Interessante que as paredes que estiverem com a mesma propriedade, ele não vai te dar a opção de copiar. Mas aqui, ó, o muro é diferente, né? Então eu poderia alternar aqui no muro, eu definiria como sendo uma parede externa. Está no menu modificar, aqui em área de transferência. Bom, depois de criar as paredes, a gente precisa inserir as nossas aberturas, que são as portas e janelas. Muito fácil para inserir porta e janela. Você vem no menu arquitetura, aí vai ter as opções aí de construir. Ao lado do comando parede tem o comando porta. E quando você clica no porta, que o atalho é DR, já coloquei aqui, vai aparecer aí uma infinidade aí de famílias de portas existentes, tá? Bora lá, vou inserir aqui agora a primeira porta. O atalho é DR, ou aqui no menu arquitetura, porta. Vou definir aqui, tenho várias portas, vou definir uma porta de 80. Pegar essa porta de madeira aqui embaixo, vou colocar aqui porta de 80. E aí é só eu posicionar aqui na parede, ó. E aí eu dou um clique, né? Eu posso digitar espaço, ela vai alterando aí, ó. Aprendi hoje isso aqui. Eu posso posicionar, né, o lado que eu quero, ó. Se eu clicar para baixo, ó, ela vai ficar abrindo para baixo, para cima, abrindo para cima. Dou espaço, ele muda aqui a posição. Posso posicionar a boneca, né? Geralmente 10 centímetros. Então aqui eu já consigo ver, ó, um posicionamento aí com 10 centímetros, tá?
E é só dar um clique e a porta está inserida. Aí no caso eu inseri porta de 80, né? No banheiro a gente vai inserir uma porta menor. Então eu preciso criar aqui uma parede para definir o meu banheiro. Ele vai ter 3 metros. E essa parede aqui ela não vai passar reto lá. Vou dar um trim aqui. O trim ainda não expliquei para vocês. O trim aqui no Revit no caso, é fechar um canto, né? Então eu criei essa parede na vertical. Eu quero que ela vá só até aqui, ó, que ela faça um canto aqui. Então eu pego esse comando aqui no menu modificar, né? O TR, que é o trim, né? Aparar ou estender. Então clico em uma parede, clico na outra e ele fecha o canto. Aí vai desunir ali, realmente, eu posso marcar assim. E depois eu posso alinhar essa parede aqui com essa. E aqui eu posso inserir a minha porta do banheiro. No caso aqui eu vou colocar uma porta de 60. Vou dar um offset também de 10. E aqui no fundo eu vou fazer o meu espaçamento aqui da minha escada, né? A escada vai ter aí 2,70 m, pegando de um ponto do muro para a esquerda aqui eu vou ter 5 metros. E até chegar aqui na minha parede eu vou ter 2,70 m. E aqui eu vou dar um trim também nessa parede para cá, ó. Então, esse espaço aqui, ó, vai ser o meu espaço da escada. Então, façam aí também a escada nessa parede ali até no muro. E podem inserir as portas. Para inserir a janela, é igual às portas. O comando para a janela é WN. Tá também no menu arquitetura. Janela, ó. WN porque vem do inglês window, né, que é janela. E aí você define a dimensão da janela. Só que eu vou deixar para a gente inserir essa janela depois que a gente inserir as identificações dos ambientes onde a gente vai ver a área. Porque geralmente a janela você precisa inserir com uma abertura, né, lá limite. Ou seja, eu tenho que calcular a área de janela que eu preciso. Pessoal, eu inseri aqui uma linha de detalhe. Essa linha só aparece aqui na minha planta. Esse comando vem aqui, ó, linha do modelo. O atalho é DL, tá? DL. Seria o mesmo TR aí DL. O trim é TR, é. Vamos modificar. A gente vai inserir agora aí o nosso identificador de área, tá? Pega o comando aí RM, o atalho. Posiciona aí dentro da planta baixa. O banheiro pode colocar de 60 ou 70. Coloquei 60 lá. Bom, vamos lá. Vou explicar aqui agora como inserir o nome nos ambientes, tá? Para a gente ir dando adiantamento, tá? Poderia inserir primeiro o piso também, né? Se for o caso, poderia definir logo o piso. Mas eu vou colocar aqui o ambiente. No menu arquitetura, eu tenho aqui no ambiente e área. Aí eu clico em ambiente, posiciono dentro da parede dessa área aqui que está fechada por 4 paredes, ele vai me dar
a identificação do ambiente, né? O quarto, no caso, né? Aí na barra de propriedades eu tenho 5 tipos de tag, né? De identificação de ambiente. Eu tenho um específico que só tem o nome, e tem outro que está aqui com o nome planta baixa, que é o que aparece a área, tá? Então é só dar o clique, ó. Ele já calcula a área certinha, né? Sozinho ali, ó. Aí eu vou definir aqui como sala, né? Dou um clique aqui e marco como sala. No quarto, RM, arquitetura ambiente. Aqui, ó, aqui em cima aqui, ó. O atalho é RM. Aí eu posiciono no ambiente que eu quero. Defino aqui como sendo o room tag NBR6492 planta baixa. E posiciono aqui no projeto, né, dentro do ambiente que eu quero aqui. Aí é só dar o clique, ele faz a inserção do identificador de área. Aí eu tenho que dar um clique aqui no room, né, e vou renomear. No caso aqui vai ser uma suíte. Aí no banheiro também eu vou fazer da mesma forma, né, e vou inserir. A partir do momento que eu insiro e identifico a área, eu posso calcular também a minha área de janela, né? Nesse caso aqui nós temos uma área de 11,52. A norma traz para a gente aí que eu devo pegar em área de permanência contínua. Eu devo pegar a área construída e dividir por 6 para identificar a minha área de abertura, correto? Então eu vou pegar aí 11,52 dividido por 6. Eu vou ter que ter uma abertura de 1,92 metros quadrados, certo? Beleza. Como que eu vou fazer isso? Aí eu vou pegar uma janela agora, né? Comando WN ou no menu arquitetura, janela. Aí eu venho aqui e vou definir uma janela que vai ser mais ou menos uma janela de 2 metros, né? Vou precisar para atender. Então eu vou colocar a janela de 2 por 1,10, já tenho aqui uma janela configurada. E vou aqui inserir ela. Aí ele já pega o centro da parede, tá? Então é só dar um clique. E eu defini aqui uma janela, uma abertura, de acordo com o que a norma de desenho técnico diz pra gente lá, né? Que é a área de iluminação e ventilação natural deve ser de acordo com a área do ambiente. Então eu tenho aqui uma janela que está atendendo o mínimo da norma, né? Que é a abertura de 1,92 metros quadrados. Isso vai ser feito para todos os outros ambientes, tá? No caso aqui do banheiro, a gente vai pegar a área do banheiro e dividir por 8 e você encontra a área necessária para inserir aí a nossa janela. Então aqui ainda falta identificar o banheiro. Então eu coloco aqui o identificador, né? E eu defino aqui como banheiro. Tem 405. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, 405 dividido por 8. Teria que ter 0,5 metro quadrado. Então uma janela de 1 metro atenderia, né? 1 por 50 atenderia o mínimo do banheiro. Para inserir a janela no banheiro, tem um tipo de janela chamado janela alta. A norma também define que tudo que tiver acima de 1,5 metro precisa estar tracejado. E o que tiver abaixo de 1,5 metro, que for embaixo de bancada ou alguma outra coisa, eu também preciso colocar uma projeção, uma linha tracejada, certo? Então, tem uma janela específica para isso, que é a janela alta, ó. Janela basculante alta. Eu já tenho aqui uma janela de 1 metro configurada. Vou definir a altura do nosso peitoril e a extremidade do ponto mais alto. Sempre alinhar pelo ponto mais alto. No caso de portas e janelas está a 2,10, né? Então sempre alinhar a parte superior. A parte de baixo, se eu tiver uma janela mais alta, eu vou ter digamos que um peitoril menor, ok? Então eu coloco 2,10 aqui na altura da extremidade e vou posicionar aqui a minha janela. Quando eu posiciono ela, eu vou ter aqui a altura, né? Igualzinho, está no mesmo alinhamento. Essa janela aqui está com extremidade de 2,10 e essa daqui também está com extremidade
de 2,10. Então esse seria o comando aí de identificador de área, de ambiente, na verdade, né? Mas na área de serviço eu já inseri a linha de detalhe para delimitar o ambiente, mas continua pegando a área do URL lá. Pode estar fora, alguma coisinha aí. Tem que separar dois ambientes, né? É. No caso da área de serviço, a gente vai precisar criar uma linha de separação de ambiente, porque eu não tenho parede, né? Então vou ter que pegar o comando aqui, ó, separador de ambiente. Aí eu vou criar aqui a linha até esse ponto. Eu posso criar um ambiente ali, só que ele vai pegar toda a área externa, ele pegaria a área do muro, né? Aí quando eu dou o comando RM, ó, eu consigo identificar essa área porque eu criei uma linha de separação de ambiente, certo? Então aqui vai ser a minha área de serviço. Preciso inserir aí o layout, né? Tanto da cozinha quanto do quarto. E a gente precisa inserir também uma abertura na parede ainda. Mas por enquanto executei o comando de inserir aí o nome do ambiente. E coloca a janela também. No quarto, na sala e no banheiro. Bom, vamos lá. Entre a cozinha e a sala tem uma abertura, né? Nós inserimos a parede e não foi inserido aí a nossa abertura. O que a gente vai fazer? A gente vai agora inserir a abertura nessa parede. Existe dentro do template um arquivo que é um marco de madeira, ou seja, ele vai estar definindo uma abertura para a nossa porta, né? Não seria uma porta no caso, seria somente a abertura aqui, ó. Só que aqui ele fica aparecendo o marco, né? Ou seja, um portal, chamado também aí na linguagem popular. E aí não vou ter portal aqui, né? Eu posso fazer simplesmente a abertura e fazer o acabamento, né? Então a gente não vai fazer a abertura dessa forma, tá? Eu posso vir aqui na parede, eu vou clicar aqui em abertura. Quando eu seleciono a parede, ele me dá aqui algumas opções, ó. Editar perfil, abertura, anexar ou desanexar. A gente vai vir aqui em abertura. Quando eu clico em abertura, eu vou clicar em um ponto e arrastar aqui, ó, por exemplo, quero abrir 0,80. Aí cliquei mais ou menos aqui. Vou definir aqui agora essa abertura como 80. E vou posicionar ela aqui, ó. Ficou dentro da outra parede, né? Eu só movi para lateral. Está definida a abertura. Só que essa abertura, ela foi definida, mas ela não está ali numa altura ideal. Vocês vão observar aqui, ó, que ela está passando de 2,10, tá? Então eu preciso definir ali essa abertura com o deslocamento superior. Esse deslocamento superior seria menos 0,9. E aqui embaixo vai ser 0. Aí ela criou a abertura. Na verdade aqui não é 0,9, né? Vai ser mais ainda, porque é 3,20 menos 2,10 vai dar 1,10 aqui, ó. Tem que colocar aqui 1,10. Então coloca 1,10, ela vai ficar a abertura de 2,10, ó. Certo? É uma das maneiras mais fáceis que tem de se fazer a abertura. Não. Uma das maneiras de fazer a abertura é com o portal. Depois eu peguei a parede. Vou executar aqui ao lado novamente, ó. Presta atenção aqui. Quando eu seleciono a parede, aparece aqui, ó, abertura na parede. Aí eu dei um clique, cliquei em um ponto na parede e defini aqui um ponto. Já criou uma abertura. Aí eu fui e ajustei aqui, ó, por exemplo, vou colocar essa aqui com 1 metro. Só que quando eu ponho no 3D, essa abertura ela não vai estar aqui na mesma altura da minha porta. Aí eu vim para o 3D aqui só para me verificar essas alturas, né? Para ficar com I10, eu clico nela aqui, ó, e defino aqui menos 1,10 e aqui 0.
vai começar do nível 0 e vai estar aberto até 2,10 m de altura. Certo? Façam aí, por favor, esse comando de abertura. Vai lá na planta baixa, aí pega o comando, seleciona a parede primeiro, né? Aí vai aparecer aqui o comando, abertura. Aí você dá um clique no primeiro ponto e no segundo ponto. Depois você pode definir. Beleza, depois de ter feito a abertura, a gente vai fazer agora o piso, tá? A gente vai vir no menu arquitetura, piso. Tem aqui, ó, em construir, tem a aba de piso. Vou ter também vários tipos de piso configurado. Tem laje maciça, laje treliçada. A gente vai usar o piso cerâmico 60 por 60. Para fazer o piso eu preciso definir todos os ambientes, ó. Desenhar ambiente por ambiente no meu piso, tá? Então eu estou usando aqui uma opção de desenho em retângulo, onde eu clico em um ponto e já arrasto para o outro, de uma vez só. Estou pegando aqui um retângulo, eu tenho ambientes quadrados, né, retangulares. Então estou fechando aqui, ó, esses retângulos, tá? E aí é só dar um OK, no caso aqui eu vou ter esses pisos com o mesmo nível. Aqui fora também eu vou colocar o mesmo nível de dentro. Uma vez que eu fizer esse desenho entre as paredes, em todos os ambientes, eu vou dar um OK, né? Clicar no verdezinho aqui e vou inserir meu piso. E aqui a altura de deslocamento eu coloco 0. Ele vai estar de 20 centímetros para baixo, tá? Então façam por favor aí dessa forma. Selecionem os ambientes, né? O do banheiro a gente vai colocar um deslocamento, então a gente faz ele separado. Eu inseri novamente o identificador e coloquei, eu inseri o nome do ambiente, né, um identificador de área. Depois eu coloquei só o identificador, que foi através do comando RT, no menu arquitetura. Tem como escolher o piso do banheiro depois que a gente traz? Tem. Menu arquitetura e identificador de ambiente, bem aqui nesse pontozinho, ó, de baixo. Como é que finaliza? É só dar OK lá. Aí ele já vai aparecer. Tu tem que ver se tu colocou nível 0. Não tiver colocado nível 0, não vai aparecer a Ashura na planta baixa. Ele deve estar aí com 60 de altura. Já coloquei o 0. Apareceu? Tu mudou o piso para piso cerâmico? Cadê que tá o retângulo? Porque tem alguns que não tem as achúrias. Por exemplo aqui, ó, se eu colocar aqui laje pré-moldado, ó, não vai aparecer nada, ó. Eu tenho que definir aqui um que já tem uma... Isso aqui é igual na porta, ó. Se eu vier aqui em editar tipo e vir na estrutura do elemento, eu vou ter aí, ó, eu vou ter o piso grosso, eu vou ter a argamassa de assentamento e vou ter a cerâmica. Exatamente como eu vou executar na obra, certo? Então, você pega aqui o comando, ó, piso. Ah, não, tem que dar no OK. É. Aí eu pego aqui, eu tenho as opções de desenho, ó, linha, polilinha. No caso de ser um quadrado aqui, né, um retângulo, eu posso pegar logo um retângulo, é mais fácil. Agora, o do banheiro eu vou colocar um deslocamento aqui de menos 0,2. Menos 0,02. Vai ter um nível mais baixo do que o da casa. Ou eu poderia também definir um nível mais baixo somente onde for ter o box, né? Poderia deixar o piso, ou definir dois níveis, né? O piso do box vem com 1 centímetro de diferença do piso da área do lavatório, né? Geralmente em obras prediais é feito dessa forma aí. Em residencial também, acaba sendo dessa maneira. Só que aí dá muito trabalho aqui, né, na hora do projeto. É, menos 0,2. Aí é só dar OK e ele vai criar o piso aí também, ó. Então, o que falta ainda nessa planta baixa, né? Falta inserir o mobiliário. Quais vai ser o revestimento aí de parede? É a mesma coisa? É, a gente vai ver mais à frente. Quando tiver nas elevações. Tá. Eu vou apagar aqui, ó. E vou fazer de novo. Pegar aqui o comando piso. Presta atenção aí que ele tá com dúvida ainda.
Tem várias formas de desenho, né? Eu poderia fazer por linha, ó. Ir fazendo aqui, clicando no ponto. Aqui é menos produtivo, né? Posso pegar esse comando aqui também, ó, que ele vai criar um offset no ponto que eu clicar, ó. Só que aí depois eu vou ter que estar saindo, dando trim, né, em cada um desses aqui. Então, quando eu tenho realmente pontos que eu posso fazer um retângulo, é mais legal fazer o retângulo, ó. Fica mais rápido de se fazer, ó. Então eu fechei a área e aí eu dou um OK e pronto, já criei o piso. Se eu quiser editar ele, eu só marco em editar, eu seleciono o piso, marco em editar e vou inserir os demais que ficaram faltando. No caso aqui da área de serviço, vou dar OK. Certo? Depois que a gente insere o nosso piso, a gente pode inserir uma elevação, que é o nível do nosso piso, né? Então eu vou pegar a elevação exatamente no ponto que está a minha planta baixa. Nós criamos a 0,20, né? Então aqui no menu anotar, tem aqui a elevação de ponto. O atalho é EL, tá? EL para elevação de ponto. A gente consegue identificar o nível, né? Então eu peguei o comando, eu dou um clique, dou outro clique para a esquerda, ou 2 cliques imediatos. Ele já vai colocar EL. Aí eu dou 2 cliques, ó, ele já fica posicionado. Novamente embaixo, EL. Aí eu clico novamente, aí já cria o meu nível. Aqui nessa abertura eu poderia fazer um piso, né, uma soleira. Poderia definir aqui também nessa região como tendo uma soleira. Então posso marcar aqui, ó, tem uma configuração já aí de soleira e dá OK e pronto. Você colocou o piso cerâmico 60 por 60, porque tem algumas configurações aí que não tem o revestimento aplicado. Então, por exemplo, ó, se eu clicar aqui no piso, ó, e alterar aqui para laje teto, por exemplo, ele não vai aparecer nada, porque não tem configuração ali de revestimento. Se eu vim aqui em editar tipo, aí eu clico na estrutura da laje, ó, eu só tenho concreto, tinta látex embaixo e em cima só o concreto, então ele não aparece nada, né? Só aparece a parte de baixo aí que teria um revestimento aplicado. Então aqui eu posso deixar o piso de 60 por 60. Todo mundo conseguiu fazer o piso? Conseguiu aí? Só a elevação. Deu certo aí, Jones? Tá mais 80. Sim. A elevação está mais 80. Então seleciona o piso e coloca 0 aqui, ó. A altura de deslocamento aqui na barra de propriedades coloca 0. Agora a gente vai inserir os blocos, os componentes, tá? Para a gente fazer o nosso layout. Para inserir os componentes, né, eu vou pegar o atalho de componente, é CM. Então CM a gente pega o atalho para o componente, ou menu arquitetura, componente. E são as nossas famílias, né? Então eu pego aqui componente. Aí vai aparecer aí uma infinidade de componentes que tem dentro do template. Aí a gente vai escolher qual é o componente que quer inserir, certo? Enquanto o meu processo vocês podem executar aí. Meu computador está uma benção. Vou começar aqui pelo quarto. Vou pegar uma cama, por exemplo. Esperar o bichinho responder aqui e a gente segue ele. Então tá aqui, ó, tem algumas opções, né? Vou pegar essa camazinha aqui que ela é mais bonitinha. Um detalhe, não vai aparecer aí nessa planta baixa. Por quê? Porque está isolado. Então, vocês podem clicar aqui embaixo nessa lâmpadazinha, ó, revelar elementos ocultos. A gente pode
ocultar elemento aqui a qualquer momento, tá? Nesse caso aqui, como na planta baixa eu não preciso aparecer mobiliário, eu deixei oculto. E aí vai ter uma planta específica, um layout específico do térreo, onde eu vou ver só o layout, né? Para não ter tanta informação e ficar difícil de entender essa planta aí na execução da obra, por exemplo. Ou então a gente pode vir também aqui para a aba layout, ó. Dá 2 cliques em layout. Tem a questão aqui da faixa de vista, a gente vai ter que ajustar, né? Então eu vou ajustar para cá. O piso que foi criado já tem uma cor. As paredes também tem uma configuração de cor aí. Quando clica na lâmpada ele vai mostrar o que está oculto e vai ficar rosa. Igual está aqui, ó. Aí como faz pra então... É só desclicar. Mas Só clicar na lâmpada de novo. Não aparece o... Não, porque ele está oculto. Aí eu estou falando para vir aqui para o layout, porque no layout todos os componentes vão estar aparecendo. Quando eu pego o comando, ó, ele já aparece. E espaço eu posso rotacionar ele. Rapaz, eu trabalho com Revit já tem 7 anos. Eu fui aprender a rotacionar com espaço tem nem 1 ano. Quem ensinou não falou que rotacionava com espaço. Então aí você pode definir aí, né, a posição, o que você quer colocar. Tem armário, tem TV, tem tudo aí. Tudo que é imobiliário para residência tem aí dentro do template. Pessoal, salvem aí o arquivo de vocês. Pode dar um erro aí, tá? Quando caiu o layout, ele clica só metade. É porque tá com a faixa de vista lá. Você tem que vir na faixa de vista e editar. Presta atenção aqui, ó. Na barra de propriedades tem aqui as extensões, ó. Nessas extensões eu defino a altura que eu vou estar cortando a minha edificação, o que eu vou estar vendo abaixo do pavimento que eu estou, né, do pavimento corrente, o que eu vou ver acima, se eu vou ter a altura que eu vou estar visualizando até em cima, né? Eu tenho uma faixa de visualização do ponto que eu estou cortando, por exemplo. Eu corto a 1,5 m, eu tenho uma faixa de visualização de 1,5 m para cima e de 1,5 m para baixo, tá? Que é no caso aqui, ó, na faixa de vista. Aí aqui eu vou definir o que eu vou estar olhando em relação aos pavimentos. E tenho as extensões aqui da minha planta baixa, ou da planta que eu estou fazendo aqui a minha modelagem. Então, eu deixo todas essas aqui ativadas e eu vou conseguir ver esse quadrante, né? E aqui eu vou delimitar, ó, o espaço que está sendo usado. No caso de vocês aí, o desenho está fora do quadrante que existia. Então, tem que marcar aqui para poder ajustar, aumentar esse espaço para cá, ó. Eu dou um clique nessa bolinha azul interna, ó, eu posso mover a linha. É na linha cheia ou na linha tracejada? Na linha cheia. Tracejado aqui ele não vai fazer praticamente nada aqui, só mesmo na linha cheia que a gente consegue alterar a faixa de visualização. Pessoal, por que vocês acham que a gente ia almoçar 12h30 e voltar às 14h? Ao invés de almoçar 12 e voltar às 13h30? Só vamos almoçar agora. Agora? Tem pão de queijo, come um pão de queijinho aí. É porque se a gente parar agora, quando a gente voltar, a gente vai estar menos produtivo um pouco e a gente pode dar uma estendidazinha aqui. Eu acho que a gente vai ser mais vantagem. Mas aí tem que ter o acordo de todo mundo, né? A gente tinha até 12h30, estamos no ritmo aí. Como é que tá a fome aí de vocês? Tá num ritmo até bonzinho aí. Depois quando volta, começa a processar de novo aí. Né? Comer o pão de queijo tá tranquilo. É,
Então o Thales nem vai almoçar hoje. Então a gente pode inserir aí o nosso layout, né? Aí tem as peças hidráulicas, né? Que vão estar sendo inseridas no banheiro. Tem o box também que pode ser colocado. Então, esse armário aí, ó. Ele é um armário que ele pode ser editado aqui, ó. Você dá um cliquezinho nele, ó. Pode aumentar se for o caso. Esse guarda-roupas aí, tá? Aí eu posso colocar uma televisão dentro do ambiente do quarto. Ah, vou ter que comprar outro HD. Esse HD aqui não tem lógica. Com o HD SSD o computador lendo desse jeito não. Mas tava lento assim. Não foi agora. Não, ele nunca foi bom. Desde que quando eu coloquei, não curti muito não. Talvez o meu Revit era aquele arquivo, porque esse aqui não. É um arquivo. Ainda bem. Ainda bem. Aqueles outros blocos que foi carregado, eles têm muita coisa assim. O bloco que não é de Revit, ele é muito pesado. Tem muito bloco que tem naquele projeto que não é específico do Revit. Tem vezes que é aplicações também, que às vezes instala no computador uma aplicaçãozinha, um aplicativo, ele começa a dar bug com o Revit. O do banco vai demorar a questão de renderização, demorar mais. Eu não consegui renderizar. Eu não fiz nenhuma renderização. Eu fiz aquele high tracing, não sei se é a mesma coisa. O Ray Tracing não fica bom, ele, por exemplo, sombra, ele não gera, algumas coisas dele não ficam legal, mas dá Não pra... ficou, foi assim, perto. A imagem ficou muito longe. Não foi Então aí também os componentes de banheiro, tá tudo aí também, ó. Você pode pesquisar, por exemplo, lavatório, e aí tem algumas configurações, tem uns elementos que a gente usa já para o projeto hidrossanitário, assim como também outros que não tem pontos de esgoto, né? Não está configurado, mas que pode ser configurado também para lançar o ponto, né? Então aí deixem o arquiteto que mora dentro de vocês se manifestar agora no layout. É isso aqui que encanta o cliente muitas das vezes, tá? Então quando vocês forem apresentar um projeto aí, pode gastar um pouquinho de tempo aí com esse layout aí que vale a pena. Eu sou muito bom de planta, de desenho de plantas, as coisas eu sou excelente. Agora a pessoa falou em fachada comigo e outras coisas assim, parte externa mesmo, aí eu já sou devagar. Mas de layout de planta, eu faço quase um milagre no terreno. Eu já fiz cada projeto que tem hora que até eu mesmo fico assim, rapaz, eu fiz isso mesmo. Mas aí pensou na fachada, detalhes de fachada, as coisas já... Aí eu já... Tá. Deixa eu só inserir aqui, pelo menos minha bacia sanitária. Bom, aí da cozinha, só tem alguns elementos aí que estão em 2D nesse dia de cozinha, tá? Um fogão, uma geladeira, então... Se não quiser usar ele aí, pode usar, tem o 3D também. Se não tiver o 3D, você pode ir lá na biblioteca, por exemplo, e buscar um fogão lá que tem, tá? Só pesquisar lá, coloca o fogão ou cookie, que vai aparecer.